Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria indicou que na pandemia as crianças por casa consumiram muito mais alimentos calóricos. A obesidade, o sobrepeso preocupam médicos e familiares e é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a pediatra, especialista em nutrologia, Natasha Balém, também professora da Faculdade de Medicina aqui da UPF. Bom dia, doutora, bem-vinda ao Café Expresso. Eu quero começar já lhe perguntando, de forma geral, as crianças estão com sobrepeso ou obesas por conta da alimentação ou por conta da falta de atividade física ou de uma vida um pouco mais sedentária? Bom, em primeiro lugar, bom dia. Eu agradeço imensamente o convite para estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante que é a obesidade infantil. E a gente não pode culpar apenas uma coisa, né? Ou o excesso de alimentos mais calóricos, ou o sedentarismo, porque a gente sabe que a obesidade ela é multifatorial. Então entra aí até questões genéticas, tem as questões psicológicas também, né, de crianças que são mais ansiosas e acabam muitas vezes descontando na alimentação. Então é um pouquinho de tudo, né? E cada criança, cada paciente tem um peso maior ou nessa questão, né, do excesso de alimentos ou até dessa falta de atividades que eles acabam vivendo. Nesses dias de hoje, né, a gente diz que a gente vive num ambiente obesogênico, porque a sociedade mudou muito, né, os hábitos de vida mudaram, e as crianças elas estão vivenciando tudo isso, né, e vivendo também esse estilo de vida junto com a gente, com os adultos. Bom, quais são os dados de sobrepeso e de obesidade em crianças e adolescentes aqui no país? Como estamos em relação à proporção da população? Então a gente diz que a obesidade infantil ela já é considerada uma epidemia mundial. Ela tem aumentado muito, né, em todo o mundo nos últimos anos, devido a todas essas questões que eu mencionei. Então, em termos de dados, assim, a gente sabe que no Brasil hoje, em torno de 15 a 20% das crianças entre 5 e 9 anos de idade já tem um diagnóstico de obesidade. E em torno de 30% já tem algum grau de sobrepeso. Então, se a gente somar, né, esses 20% de obesos e mais 30% de crianças com sobrepeso, já dá para dizer aí que metade das crianças hoje tem algum excesso de gordura corporal, né? Eu não sei se esses dados são de antes da pandemia, porque a impressão que se tem é que a pandemia agravou esses números. Exato, então são dados anteriores, né? E tem projeções já para em torno de 10 anos, de que até 2030 esses números vão aumentar ainda mais, e estão saindo estudos novos aí, tanto nacionais quanto internacionais, falando do impacto que essa pandemia, esse isolamento social teve no peso das crianças, né? O fato de terem ficado mais em casa, fazendo pouca atividade física, consumindo mais alimentos ultraprocessados, né? Que são esses como refrigerantes, biscoito recheado, esses alimentos que a criança muitas vezes começa a comer e não consegue parar, né? Então, tudo isso contribuiu e acabou sendo um prato cheio mesmo para o aumento da obesidade infantil nesse ano de 2020. Quais as perspectivas que uma criança ou um adolescente com sobrepeso ou obeso tem com relação à sua saúde, então, no futuro? Isso. Então, a gente precisa pensar, né, que além dos problemas que a criança com sobrepeso, obesidade pode ter ainda na infância, né, como dores articulares, por exemplo, apneia do sono, problemas mesmo psicológicos, né? Ainda ele vai entrar na vida adulta já tendo um risco maior de ser um adulto acima do peso e também de ter outros problemas como diabetes, pressão alta, né? Tem estudos que falam que obesidade infantil está diretamente associada com o risco de câncer na vida adulta. Então, tem vários estudos correlacionando isso, né? Por isso, a importância de tentar já reverter a obesidade enquanto eles ainda são crianças, que eles têm ainda um potencial de crescimento maior para ajustar essa questão do peso, às vezes sem necessitar um emagrecimento muito intenso, né?
perder muitos quilos, às vezes eles não precisam tudo isso. Eles perdem um pouquinho, eles continuam crescendo. Isso é muito bom, né, para que eles possam ser, no caso, um adulto mais saudável e com mais qualidade de vida. Ou seja, é mais fácil emagrecer na infância e na adolescência, porque ainda estão crescendo, do que depois na fase adulta. Exato. E aí, às vezes, esses hábitos de vida ruins, né, acabam já estando mais consolidados, se eles não conseguem regular isso ainda enquanto são mais jovens. Doutora Natasha, uma criança obesa, ela tem muito mais chance de se tornar um adulto obeso? Sim, tem estudos que falam que a cada 5 crianças obesas, 4 se tornarão adultos obesos. O que é que os pais podem fazer? Porque algumas crianças, elas não se propõem a comer alguns alimentos saudáveis e a gente sabe que a dificuldade, muitas vezes, é muito grande. Quais as orientações que você, como pediatra, como uma especialista em nutrologia, dá às famílias? Então, em primeiro lugar, perceber, né, essa questão de que existe ali uma alteração de peso, então buscar ajuda, né, uma ajuda profissional, com certeza já é o primeiro passo. E aí, o que a gente consegue fazer? Eu digo que é um trabalho de formiguinha, né? A gente não vai mudar a alimentação deles da noite para o dia. A gente altera, faz pequenas substituições, aumenta o gasto calórico, né? Sugere sempre uma atividade física. Geralmente é algo que a criança seja matriculada, que dela tem que cumprir aquele horário, né? Melhorar até os hábitos de sono. Quando a criança dorme muito tarde, ela acaba produzindo mais o hormônio grelina, que é o hormônio da fome. Então, se a criança começa a se regular, a dormir um pouco mais cedo, ela sente até menos fome no dia seguinte. Então, diminuir também o número de horas em frente às telas, né? Que hoje eles adoram tanto celular, tablet, computador, e estão tendo aulas online. Então, se a gente vai somando essas pequenas horas, quando vê, eles ficam mais de 8, 9 horas por dia em frente às telas. E a Sociedade de Pediatria orienta 2 horas no máximo, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente vai ajustando para que eles vão melhorando também a sua qualidade de vida. Doutora Natasha, só para a gente encerrar aqui, fatores emocionais interferem também no ganho de peso, não só dos adultos, mas das crianças. Com certeza, né? Quando eles estão realmente mais estressados, né? Também tem o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, e o cortisol também aumenta a sensação de fome. Então, tem muita relação mesmo, né? Essa questão do estresse, do nervosismo, da ansiedade. E se a criança aprender a comer, né? Dessa forma, para aliviar as suas tensões emocionais, ela vai acabar descontando mesmo um pouco mais na comida em momentos mais difíceis. Você acha que os pais estão considerando normal já estar com sobrepeso ou obesos, uma percepção como pediatra? Então, eu sempre gosto de orientar que as famílias não devem ver assim, a obesidade infantil como uma escolha da família ou um estilo de vida. Porque a criança sofre muito com o excesso de peso, né? Todas essas coisas que eu já falei, todos esses riscos dela chegar no futuro já com problemas de saúde. Então, tem que ser feito um esforço mesmo, né? Porque é direito da criança ter uma infância mais saudável. Então, a gente tem que lutar para isso, né? Então, eu digo assim que o tratamento da obesidade infantil é amor, né? É o acesso a alimentos saudáveis, é o modelo dos pais, porque eles observam muito o que os pais fazem, é orientação médica e nutricional e restaurar o gasto energético. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, né? Pensar na obesidade infantil sempre com muito amor. Obrigada, doutora Natasha. Bom trabalho, viu?